E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um vídeo do Paulinha Me Salva. Nessa aula nós vamos fazer, mais exercícios envolvendo sistema de equações, seja com a resolução algébrica, seja com a resolução por meio de gráficos, Fica a seu critério, a sua escolha aí. Vamos interpretar, são três questões, nessa aula de interpretação e resolução. Então, vamos lá. Jorge, Marcos, Paulo são três irmãos que adoram colecionar figurinhas e adoram charadas. Como eles têm uma prima, Lavínia, que também adora decifrar enigmas, propuseram a ela o seguinte problema. Jorge e Marcos têm juntos 110 figurinhas, Jorge e Paulo têm juntos 73 figurinhas, Marcos e Paulo têm juntos 65 figurinhas. Quem tem mais figurinhas e quantas são elas? Se Lavínia conseguir decifrar o enigma, sua resposta será. Podemos começar o problema dizendo o seguinte, que Jorge tem X figurinhas, Marcos tem Y figurinhas e Paulo tem Z figurinhas. Jorge e Marcos, então, X mais Y igual a 110, X mais Y igual a 110. Jorge e Paulo, então, X mais Z igual a 73. E Marcos e Paulo, ou seja, Y mais Z, igual a 65. Nós temos três equações de primeiro grau. Eu vou resolver usando o método de adição, pegando duas equações de cada vez. Por exemplo, se eu usar essas duas aqui, vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar essa daqui por menos 1. Então, aqui continua, vai ficar x mais z igual a 73. E aqui vai ficar menos y menos z igual a menos 65. Agora, somando as duas equações, temos x, temos menos y, aí, ó, z menos z dá 0, igual a 73 menos 65, que dá igual a 8. Agora, juntando essa equação aqui, que eu obtive essa equação com essa daqui que eu não utilizei, eu vou montar outro sistema. Vamos ficar então com x mais y igual a 110 e x menos y igual a 8. Novamente vou usar o método da adição. Aqui x mais x, 2x, mais y menos y dá 0. Igual a 110 mais 8, que dá 118. Esse 2 que está multiplicando pode passar dividindo. Encontramos x igual a 59. Se temos o x, podemos voltar aqui nessa equação, ó, e encontrar o y. Vamos ver, vai ficar aqui 59 menos y igual a 8. Podemos passar o 8 para cá, vem menos 8, e o menos y passar mais y. Aí encontramos y igual a 59 menos 8, 51. E escolhemos uma das equações que tem z para encontrar o z. Então, posso utilizar, por exemplo, essa daqui, x mais z igual a 73. Poderia ser essa também. Então, o x é 59, mais z igual a 73. Pego 59, passa para o outro membro negativo. Encontramos que z é igual a 14. Então, veja só, pessoal. Paulo tem 14 figurinhas, Marcos tem 51 e Paulo tem 59. Então, veja só, essa é falsa,
Marcos não tem 51, tem 56. Paulo não tem 13, tem 14. Aqui pergunta quem tem mais figurinhas e quantas são elas? Marcos, né? Aliás, Jorge. Jorge é quem tem mais figurinhas e tem 59 figurinhas. Então, letra C. A questão 4 pergunta: um comerciante varejista comprou 80 calças de 2 tamanhos diferentes, pequeno e médio, gastando R$ 4.300. Cada calça de tamanho pequeno custou R$ 50 e cada calça de tamanho médio custou R$ 60. Quantas calças de tamanho pequeno e médio, respectivamente, ela comprou? Então, vamos dizer o seguinte, que o número, né, a quantidade de calças de tamanho pequeno é X e a quantidade de calças de tamanho médio é Y. O total de calças é 80, então X mais Y dá igual a 80. As de tamanho pequeno custam R$ 50. Então, ele vai pagar 50 vezes X nas calças de tamanho pequeno, mais as de tamanho médio custa R$ 60. Então, ele vai pagar R$ 60 em cada calça de tamanho médio. E o total, pagando R$ 50 por cada calça de tamanho pequeno, mais R$ 60 por cada calça de tamanho médio, né? O total que essa comerciante pagou foi 4.300. Vou usar novamente o método da adição, mas poderia ser o método da substituição ou o método da comparação. Eu vou vir aqui nessa equação de cima, eu vou multiplicar por menos 50. Aí vai ficar o menos 50x, menos 50y, e aqui menos 80 vezes 50, 8 vezes 5, 40. Coloca aí os dois zeros. Vou repetir a segunda equação. Agora eu vou adicionar aí as duas equações, vou somar as duas equações. Então, aqui, ó, dá 0, menos 50x mais 50x, menos 50y mais 60y dá 10y, e menos 4.000 mais 4.300 dá 300. Esse 10 que está multiplicando passa dividindo. Encontramos y igual a 30. Ou seja, ela comprou, né, essa comerciante comprou 30 calças de tamanho médio. Para encontrar o x, eu vou usar aquela primeira equação ali, ó, x mais y igual a 80. O y é 30. Passa o 30 para o outro membro. 80 menos 30, 50. Então, ela comprou 50 calças de tamanho pequeno e 30 calças de tamanho médio, respectivamente. Então, letra E. Próximo problema. Temos, em um escritório de advocacia trabalham apenas 2 advogados e uma secretária. Como o doutor André e o doutor Carlos sempre advogam em causas diferentes, a secretária Cláudia coloca um grampo em cada processo do doutor André e 2 grampos em cada processo do doutor Carlos para diferenciá-los facilmente no arquivo. Sabe-se que, ao todo, são 78 processos, nos quais foram usados 110 grampos. Calcule o número de processos do Dr. Carlos. Vamos dizer o seguinte, que o número de processos do Dr. André é X e o número de processos do Dr. Carlos é Y. X mais Y vai nos dar o total de processos, que segundo a questão é 78.
E com relação aos grampos, ela usa, né, a secretária Cláudia usa 1 grampo em cada processo do doutor André, então 1 vezes X, e 2 grampos no processo, em cada processo do doutor Carlos, então 2 vezes Y. Isso vai dar a quantidade de grampos nos processos do doutor André e a quantidade de grampos usados nos processos do doutor Carlos. E o total de grampos, ou seja, a soma disso aqui, né, o total de grampos dá 110. Então, temos aqui um sistema de 2 equações do primeiro grau. Então, vou também usar o método da adição novamente. Vou multiplicar essa aqui primeira, essa equação primeira por menos 1, vai ficar menos x, menos y igual a menos 78. Repetindo a segunda equação. X mais 2y igual a 110. Agora, adicionando as duas equações, menos x mais x vai embora, dá 0. Menos y mais 2y dá y. E 78, né, menos 78 mais 110 dá igual a 32. Se você quer encontrar o x, ó, vou usar aqui a primeira equação. O y vale 32, você substitui. Passando 32 negativa, vai ficar 78 menos 32, que dá 46. Então, o total de processos do doutor André, que é o X, é 46. 46 processos. E o do doutor Carlos, que é o Y, é 32 processos. Prontinho. Você está pensando que a aula acabou? Acabou ainda não. Antes de sair, chega junto para somar e deixe seu like. Compartilhe, se inscreva no canal e ative as notificações. Beijo, galera. Até a próxima aula.